Por quê? O que que o Felipe Lacadet vai dizer? Que o adolescente vai experimentar esse período como um estado de suspensão. Por quê? Vamos lá com o Felipe Lacadet entender isso. A grande questão é que o adolescente vai rejeitar o discurso que ouviu desde a infância, mas ainda não criou um para si. De maneira que ele vai experimentar um estado de suspensão, no qual ele terá que tomar uma posição. Mas ele ainda não tomou uma posição, e por muitas vezes ele tem medo de tomar. Quer dizer, se eu não sou como meu pai e minha mãe, quem eu sou? Isso é uma pergunta que ele começa a se fazer ao sair da infância. E aí, nesse afrouxamento, nesses laços que se desatam e afrouxam com a família, com desligamento da autoridade dos pais, abre aspas, o sujeito se queixa de uma dificuldade em estabelecer um vínculo social, que é isso que eu estava explicando mais cedo, que um laço se desata aqui, ele vai precisar se reatar em outro lugar, e isso é bem desafiador. Isso é marcado, então, por esse conflito de gerações, em que a presença dos pais é muito importante. Um dos trabalhos mais importantes que a família vai precisar fazer é deixar cair as idealizações que tinham para os filhos. Os pais poderão assistir os filhos tomarem decisões com as quais não concordam. Será que vão escolher a faculdade que eles preferem? Fazer amigos e novos laços com pessoas que os pais aprovam? Será que vão namorar pessoas que os pais terão afeição? Será que vão formar famílias que os pais terão orgulho? Os pais gastaram muito dinheiro, muito investimento, muito tempo cuidando dos seus filhos. Eles idealizam que vida eles querem ter, que eles desejam para os seus filhos. E a adolescência, ela questiona. O adolescente, segundo a Sônia Albert, inclusive, se faz nessa transgressão, nesse questionamento, que é um processo. Eu não sou como você, eu não sei se eu quero o que você quer para mim. Então, os pais precisam deixar cair essas idealizações que eles têm para ver o adolescente se transformando num sujeito. O que é um sujeito? Alguém que faz suas próprias escolhas. Isso pode ser muito doloroso para os pais. Nós vimos, por exemplo, nesse momento da política em que as diferenças estão muito marcadas ideológicas, pais que, de repente, são de esquerda, progressista, os filhos que são de direita, conservadores, quer dizer, diferenças ideológicas muito importantes, diferenças de maneira de pensar sobre o mundo. Como suportar isso? Como suportar a diferença entre um pai e um filho, a mãe e um filho? Quer dizer, meu filho, para o pai, não se tornou aquilo que eu gostaria, e para o filho adolescente, eu não sou como meu pai. Os dois têm um trabalho intenso de deixar cair a idealização, porque há um sofrimento aí, tanto para o adolescente em se ver, muitas vezes, não atendendo ao ideal dos pais, e para ele isso é difícil, é uma questão difícil, não atender ao ideal dos pais. Como é que eu vou dar conta de repente, decepcionar meu pai e minha mãe naquilo que eles esperam para mim? E para o pai e para a mãe darem conta de ver o filho tomando uma decisão diferente daquela que ele idealizou, diferente daquela que ele imaginou para o filho, que ele acha que é o melhor. E dar conta de deixar o filho tomar essa decisão de maneira autônoma, respeitar a opinião do filho, respeitar aquilo que o filho traz como olhar novo, como conflito de gerações, como aquilo que ele não quer para a vida dele que foi transmitido, como aquilo que ele aponta como falha. Então há aí um manejo muito sutil, muito delicado, porque para ambos os lados é uma travessia. Nesta série, Travessia, Transformações na Adolescência, nós estamos refletindo sobre as principais questões que marcam e atravessam a adolescência. O que é isso que tem que atravessar na adolescência? Que nós sabemos quando começa, mas será que a adolescência tem um fim? É possível que sujeitos adultos estejam ainda numa posição infantil? Que posição é essa infantil? No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre como que a puberdade, as transformações no corpo, a entrada nessa vida sexual marcada por essas transformações no corpo, chegada da menarca, as ejaculações, todas essas transformações, como é que isso exige do universo psíquico? Como é que eu com isso? Como é que é isso? Vamos refletir essas questões no próximo vídeo.